Se você está visualizando esta mensagem, parabéns! Você concluiu uma avaliação que a maioria dos indivíduos nunca terminam. Uma avaliação sofisticada da consciência que tem operado silenciosamente nos bastidores da sua existência durante anos, avaliando a sua preparação para capacidades interdimensionais que vão além das restrições humanas convencionais. Este não foi um desafio que você assumiu conscientemente, ou uma aprovação que você aceitou intencionalmente. Foi uma avaliação automática conduzida pela inteligência universal para determinar se sua consciência havia desenvolvido o refinamento energético necessário para lidar com a força criativa ilimitada, sem prejudicar você ou aqueles ao seu redor. O próprio fato de que esta transmissão tenha chegado até você confirma que você está classificado entre os 0,1% melhores da consciência humana, exibindo qualidades particulares que a inteligência universal vem rastreando por meio de suas decisões, respostas e padrões de evolução ao longo do tempo e intervalos. Talvez você esteja cansado de esperar por sinais, mas o sinal está acontecendo agora, neste instante em que você escolhe continuar ouvindo. O simples ato de permanecer é o primeiro sinal de que você está pronto. Pronto para ver os testes do universo não mais como castigos, mas como portais. Comente: eu estou pronto para receber o que já é meu. Porque é isso que este vídeo vai te mostrar, que os testes não são obstáculos, são provas de coerência vibracional. E que, ao atravessá-los, você não apenas passa, você se transforma, você se alinha. E pouco a pouco começa a perceber que o universo nunca esteve te testando. Ele estava te treinando para se tornar o próprio criador da sua realidade. O verdadeiro propósito dos testes universais. Há um instante em que a vida parece travar, como se o tempo se estendesse apenas para te observar. Nada anda, nada responde. E você se pergunta: o que eu fiz de errado? Mas a verdade é que talvez nada tenha dado errado. Apenas chegou o momento em que o universo decidiu verificar se a sua vibração é estável o bastante para sustentar o que você pediu. O verdadeiro propósito dos testes universais é simples e ao mesmo tempo sagrado. Eles medem a coerência entre o que você diz querer e o que o seu campo realmente emana. Na física quântica existe um princípio chamado colapso da função de onda. Ele diz que a realidade só se manifesta quando há observação consciente, quando uma possibilidade é escolhida pela atenção. É exatamente isso que acontece dentro de você. Cada desejo é uma onda de energia, uma possibilidade ainda em aberto. Mas ela só se transforma em realidade quando sua emoção vibra na mesma frequência do que você quer. E é aí que o teste começa. Quando o campo percebe que há um descompasso entre o que você pede e o que você sente, ele provoca pequenas fricções, reorganiza as circunstâncias, cria pausas. Não como punição, mas como alinhamento. O campo quântico não entende prazos. Ele entende consistência vibracional. E quando o campo nota que a emoção ainda não está madura o suficiente, ele te testa para fortalecer o elo entre pensamento e sentimento. É como se dissesse: você quer mesmo isso? Então, sustente. A coerência emocional é o código que abre o portal das realidades. Quando ela falha, o campo não te nega o que pediu. Apenas espera a sintonia correta. Assim como um rádio não pode captar uma estação enquanto estiver em frequência errada, a sua consciência não manifesta enquanto estiver desalinhada. A ciência moderna chama isso de homeostase emocional, o equilíbrio interno que mantém o corpo e a mente em harmonia. Joe Dispenza explica que, quando você muda a forma como pensa, o cérebro começa a criar novas conexões sinápticas. É a plasticidade sináptica, a capacidade do sistema nervoso de se reprogramar. É exatamente isso que acontece quando o universo te testa.
Ele força o cérebro a sair do piloto automático, a quebrar velhos circuitos de medo, escassez e controle. Muitas pessoas contam que só descobriram o propósito depois de perder tudo. Um relacionamento, um emprego, uma casa, uma identidade. Porque o colapso externo é o reflexo do colapso interno, e é desse colapso que nasce a coerência. Quando tudo desaba, o que resta é o essencial. E o essencial é o ponto de reinício vibracional. Pessoas que perderam tudo e ainda assim escolheram confiar, descobriram o poder da rendição vibracional. O momento em que o ego se cala e a consciência assume o comando. Observe os ciclos da sua vida. Há padrões que se repetem? Situações que voltam com rostos diferentes, mas emoções iguais? Esses são os ensaios do universo. Ele repete a lição até que você aprenda a responder de outro modo. Porque a evolução não acontece pela repetição da experiência, e sim pela repetição da consciência. Quando você começa a reagir diferente, o teste perde o sentido. Talvez o que você está vivendo agora seja o mesmo tema que se repete há anos, apenas em nova roupagem. E isso não é fracasso, é o campo te mostrando onde o aprendizado ainda não se enraizou. Perceber esse padrão é o primeiro passo para transcender o ciclo. Quando você observa o teste com neutralidade, sem vitimismo, algo muda silenciosamente. A energia se reorganiza. A coerência retorna. Imagine por um momento que cada desafio é uma chave e que cada chave abre um portal para uma versão mais madura e mais íntegra de você. O verdadeiro propósito dos testes universais é te fazer lembrar que o poder não está no que acontece, mas na forma como você responde ao que acontece. Agora, respire. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo. Observe o ritmo natural da vida circulando em você. Essa respiração é a prova de que você já está conectado ao campo. Você não precisa correr atrás do que é seu, apenas alinhar-se a ele. Porque quando o seu coração e a sua mente vibram em uníssono, o universo não precisa mais testar. Ele começa a entregar. O teste da rendição, quando controlar é o que mais te prende. Há uma ilusão profundamente enraizada na mente humana, a de que, se você conseguir controlar tudo, nada poderá te ferir. Essa crença é antiga, quase instintiva. Crescemos aprendendo que segurança vem do controle, que paz é o resultado de planejar, antecipar, prever. Mas o universo não se move pela lógica do controle. Ele se move pela confiança. E em algum ponto da jornada, todos nós somos levados a um teste que desmonta a ilusão de que é possível controlar a vida. É nesse ponto que o universo nos coloca diante da rendição. E é exatamente aí que muitos desistem. O medo de perder o controle é, na verdade, o medo de perder o sentido. Porque quando tudo parece fugir das suas mãos, a mente entra em pânico. Ela tenta calcular, justificar, manipular, prever. O coração, porém, apenas quer confiar. E entre o grito da mente e o silêncio do coração, nasce o verdadeiro teste, o de escolher qual voz você vai seguir. O universo te coloca nessa encruzilhada não para te castigar, mas para te libertar da necessidade de dominar o fluxo. O controle é uma prisão disfarçada de segurança. A rendição, embora pareça queda, é a porta para a leveza. Do ponto de vista da neuropsicologia, o sistema límbico, região do cérebro que regula as emoções, interpreta a rendição como ameaça. Quando você tenta soltar algo que ama ou permitir que a vida siga outro rumo, o cérebro ativa o modo de sobrevivência. O corpo produz cortisol, o hormônio do estresse, e o sistema nervoso reage como se estivesse diante de um perigo real. Mas não há perigo. Há expansão. O desconforto não é sinal de erro, é sinal de crescimento. Seu corpo está apenas se adaptando a uma nova frequência de confiança.
É curioso pensar que o momento em que mais tentamos controlar é justamente o momento em que mais nos afastamos do fluxo natural da criação. A energia que move o universo é a mesma que move os ciclos da natureza. Ela não força, ela flui. A árvore não empurra o fruto para amadurecer mais rápido. O rio não tenta dominar o caminho que percorre. Quando você aprende a confiar nesse mesmo princípio dentro de si, algo muda profundamente. O coração começa a conduzir o que a mente antes tentava comandar. Há uma cena em Interestelar que ilustra esse princípio de forma quase poética. Um pai se lança em um buraco negro, acreditando que perderá tudo. Mas o que o salva não é a tecnologia, nem a força. É o amor. A emoção mais sutil se torna o código quântico que atravessa dimensões e desafia o tempo. O amor é o campo que sustenta o resultado, mesmo quando o resultado parece incerto. O que salva o personagem não é o controle, mas a rendição ao que é maior do que ele. A rendição é o instante em que você deixa de lutar contra a maré e começa a flutuar. E o mais interessante é que o universo só se reorganiza quando você solta o controle. Enquanto você insiste em forçar, nada se move. Mas quando você confia, tudo encontra seu lugar. Porque a energia que cria mundos precisa de espaço para circular, e o controle é exatamente o que impede o fluxo. Perceba como, em sua própria vida, o sofrimento mais intenso muitas vezes nasceu da tentativa de controlar o incontrolável, de segurar o que já estava indo embora, de prever o que ainda nem havia nascido. Há uma sabedoria silenciosa no ato de soltar. Soltar não é desistir. É reconhecer que o universo sabe o que faz, que existe uma ordem invisível mesmo no aparente caos. E é apenas quando você para de lutar contra essa ordem que ela começa a trabalhar a seu favor. Há um ponto em que o corpo se acalma, o peito se abre e algo em você simplesmente compreende. Você não precisa entender tudo, basta permitir. Essa permissão é o verdadeiro portal da rendição. É o momento em que o medo se dissolve na confiança e o controle se transforma em entrega. E quando isso acontece, você sente, não como pensamento, mas como vibração, que nunca esteve sozinho. No instante em que o controle se desfaz, nasce uma nova forma de poder. Um poder que não impõe, apenas sustenta. A rendição é o ato de dizer silenciosamente ao universo: eu confio no movimento da vida. E é a partir desse ponto de confiança que o campo responde. Porque quando você solta o controle, você se alinha à sabedoria que sempre soube o caminho. Há momentos em que tudo parece dar errado, e a primeira reação é pensar: o universo está contra mim. Mas o universo não sabota, ele replica padrões, até que você perceba o que ainda não foi integrado. A diferença entre estar sendo testado e estar se sabotando é sutil, mas profunda. No teste, a vida te apresenta desafios que ampliam sua consciência. Na autossabotagem, é você quem cria barreiras invisíveis para não precisar mudar. E embora pareçam opostos, ambos são parte do mesmo processo. Expansão. A mente humana é uma contadora de histórias. Quando algo dói, ela tenta explicar. E muitas vezes cria narrativas de vítima. Nada dá certo para mim. Tudo sempre acaba do mesmo jeito. Essas frases, repetidas com emoção, moldam circuitos neuronais, transformando crenças em verdades biológicas. O cérebro, na tentativa de proteger, acaba aprisionando. Ele busca coerência, mesmo que essa coerência signifique repetir a dor. Assim, quando o universo tenta te mover para fora de um padrão, o ego reage. Ele chama o novo de ameaça e tenta te fazer voltar para o velho. É nesse instante que o teste autossabotagem se encontra. Os testes do universo vêm com sincronicidades sutis, uma repetição de números, um atraso inesperado, uma pausa forçada, uma pessoa que retorna ao seu caminho. Nada disso é aleatório. São microajustes vibracionais. O campo te observando para ver se você reage com o velho impulso ou com a nova consciência. Quando você está sendo testado,
a coerência silenciosa por trás do aparente caos. As peças parecem se mover sozinhas, o tempo se reorganiza e mesmo a dor tem um ritmo sagrado. Já a autossabotagem é densa, pesada, repetitiva. Não há aprendizado, apenas exaustão. A diferença essencial está na vibração antes da emoção. O teste traz desconforto, mas também uma sensação interna de que há algo maior acontecendo. A autossabotagem traz angústia e fechamento. O corpo se contrai, o peito pesa, o ar parece rarear. Se você observar com atenção, o corpo sempre sabe antes da mente. Ele revela o que o campo já percebeu. Por isso, desenvolver o que chamo de mapa vibracional da mente é essencial. Esse mapa é o reconhecimento dos seus próprios sinais internos. O frio no estômago quando algo é falso, o calor no peito quando algo é verdadeiro. Quando você começa a observar o padrão antes da emoção, tudo muda. A mente que antes reagia passa a reconhecer. E o reconhecimento é a chave que dissolve o ciclo. Você deixa de ser personagem e se torna observador. A consciência observadora não reage, ela compreende. E é nesse instante que o universo entende que o teste cumpriu seu papel, porque o objetivo nunca foi te desafiar, mas te despertar. Imagine alguém que sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento, que começa com intensidade, depois vem a desilusão e, por fim, a solidão. O padrão se repete até que a pessoa entenda que o teste não está nas relações, mas na crença de que só será amada se for necessária. Quando essa percepção acontece, o ciclo se quebra. O universo não precisa mais repetir o tema, porque a consciência já se expandiu. Saber se você está sendo testado ou sabotado é uma arte de escuta interior. Requer silêncio, observação e coragem para admitir onde você ainda se repete. Requer humildade para perceber que o campo não está contra você. Ele está te revelando a si mesmo. O universo não quer te aprovar nem te reprovar. Ele quer que você veja, com clareza, onde ainda luta contra a própria expansão. Há um ponto em que essa distinção se torna natural. Você sente quando algo vem do fluxo ou do medo. Sente quando a resistência é proteção ou apego. Sente, e esse sentir é sabedoria. É a bússola da consciência. E quando você aprende a escutar essa bússola, os testes deixam de ser provações e passam a ser confirmações. O universo não precisa mais te empurrar, ele apenas te acompanha. O verdadeiro sinal de que você deixou de se sabotar é quando o desconforto deixa de gerar desespero e passa a gerar curiosidade. Você começa a observar o movimento da vida com serenidade, quase como quem assiste a uma dança. E nesse instante, algo se alinha, porque o teste nunca foi sobre o que acontece fora, mas sobre o que nasce dentro. E quando o dentro muda, o fora apenas reflete. Há um momento na jornada em que tudo parece se calar. Os sinais cessam, as sincronicidades desaparecem, e o universo, que antes parecia responder a cada pensamento seu, torna-se silencioso. É nesse ponto que muitos acreditam ter sido esquecidos, mas o silêncio não é ausência. O silêncio é o espaço entre dois mundos, o intervalo em que o campo quântico colapsa o antigo para permitir o nascimento do novo. Interpretar o silêncio como abandono é um dos erros mais sutis e dolorosos que um ser em expansão pode cometer. Na física, o instante antes do colapso de uma onda é invisível aos olhos, mas é nele que a transformação acontece. No campo vibracional, esse instante é o vazio. Um espaço que não dói porque é cruel, mas porque é vasto. O vazio é onde o novo ainda não tem forma, e o velho já não se sustenta. Por isso, ele confunde. A mente, acostumada ao controle, interpreta essa suspensão como perda. O coração, porém, sabe, o vazio é preparação. É o intervalo, onde o universo organiza os fios da nova realidade. Durante o silêncio, não há sinais visíveis. O que há é um realinhamento invisível. A ausência de resposta é, na verdade, a resposta mais sofisticada que o campo pode te dar. É como se o universo dissesse: espere, estou recalculando o caminho. E é nesse momento que o verdadeiro teste acontece. Não quando tudo está dando errado, mas quando nada acontece, porque é fácil confiar quando há movimento. O desafio é confiar quando tudo está parado. Do ponto de vista psicológico, a mente busca dopamina.
o neurotransmissor do prazer e da antecipação. Ela quer novidade, quer estímulo, quer validação constante. Quando o campo entra em silêncio, a dopamina cai e o cérebro interpreta essa ausência de estímulo como ameaça. É por isso que você sente ansiedade, urgência, vazio. O vício em novidade faz com que a quietude pareça perigosa, mas a verdade é que o crescimento espiritual acontece justamente nesse ato entre estímulos. É quando o sistema nervoso reaprende a existir sem precisar de resposta imediata. Esse silêncio é o espaço da maturação vibracional. É nele que o seu corpo aprende a sustentar a energia daquilo que pediu. O campo não te entrega quando você deseja. Ele entrega quando você se torna compatível. E essa compatibilidade se constrói na quietude, não na pressa. O silêncio é o forno invisível onde as frequências se harmonizam. É onde o ego se cala e a consciência aprende a escutar sem ruído. Imagine uma lagarta dentro do casulo. Por fora, parece inerte. Nenhum sinal de movimento, nenhuma promessa de asas. Mas por dentro, tudo está se desintegrando. Célula por célula, a lagarta se dissolve para que algo novo possa nascer. É um processo silencioso e, se fosse interrompido, a borboleta jamais existiria. Assim também é o seu processo. O silêncio é o casulo da alma. O desconforto que você sente não é abandono, é desintegração. O que era já não cabe mais e o que será ainda está sendo tecido. A vida precisa desses intervalos para reorganizar o sentido. O universo não opera em ruído. Ele fala em frequências, e as frequências mais altas são inaudíveis para a mente apressada. Por isso, o silêncio é um convite à escuta mais profunda. Aquela que acontece dentro, não fora. É no silêncio que a consciência se expande, que o coração se estabiliza, que a fé deixa de ser teoria e se torna estado vibracional. Permitir o silêncio é aceitar o ritmo da criação. Tudo que floresce precisa de um inverno. O tempo em que nada acontece é o mesmo tempo em que tudo está sendo preparado. O erro invisível é confundir esse período com abandono, mas o abandono é ilusão. O campo nunca te abandona porque ele é você. A energia que te criou continua te sustentando mesmo quando você não a sente. O vazio não é o fim. É o entregar onde o invisível trabalha em silêncio. Quando você para de buscar sinais e começa a perceber o próprio ritmo interno, o campo responde de outra forma, com serenidade, com pequenas confirmações sutis, com paz onde antes havia urgência. Esse é o verdadeiro som do alinhamento. Assim como o casulo guarda o mistério da metamorfose, o silêncio guarda o segredo da manifestação. O que você sente como ausência é, na verdade, o espaço onde a sua nova vida está nascendo. E quando ela emergir, você compreenderá que o universo nunca te deixou esperando. Ele apenas esperou você estar pronto para receber. Algumas histórias parecem começar no fim. Quando tudo o que sustentava a vida desmorona, quando os planos se dissolvem, quando até o corpo parece cansado demais para continuar. Foi assim com uma mulher que um dia me contou que havia perdido tudo. O emprego, o casamento, o dinheiro, a direção. Durante meses, ela acreditou que o universo havia lhe virado as costas. Dizia que orava, afirmava, visualizava, mas nada acontecia. Até que, em um momento de exaustão profunda, ela parou de tentar, e foi nesse silêncio que algo começou a mudar. Ela percebeu que o que havia perdido não era punição, era libertação. Que a queda havia tirado dela o que já não estava alinhado. O que parecia o fim era, na verdade, o processo de realinhamento vibracional que o universo usa quando uma alma está pronta para assumir um propósito maior. Tudo o que era sustentado por medo, por necessidade de aprovação, por controle, precisou colapsar. A dor não veio para destruí-la, veio para esvaziá-la do que já não cabia em sua nova frequência. Alguns meses depois, ela começou a estudar sobre energia, consciência e cura. Descobriu que podia unir ciência, espiritualidade, corpo e campo. Aos poucos abriu o primeiro retiro vibracional, um espaço de reencontro e expansão. O mesmo espaço que ela sonhara anos antes, mas para o qual ainda não estava pronta. A perda foi o treinamento silencioso que a preparou para sustentar o que antes só conseguia idealizar. O universo não tirou nada dela, apenas a treinou para receber de forma mais íntegra. Na análise energética, o que aconteceu com ela
É o que chamamos de colapso de identidades antigas. É o ponto em que as versões de quem fomos deixam de ter função. O colapso é doloroso porque o ego se identifica com aquilo que desmorona. Mas, sob o olhar quântico, nada se perde, apenas muda de frequência. E é essa mudança que cria espaço para o novo. A lagarta não perde o corpo ao se tornar borboleta, ela o transforma em asa. A teoria da autodeterminação, de Deci e Ryan, explica algo semelhante em outro idioma, o da psicologia. Eles dizem que todo ser humano busca 3 pilares: autonomia, competência e conexão. Autonomia é poder escolher. Competência é sentir que é capaz. Conexão é perceber-se parte de algo maior. Essa tríade, traduzida para o campo vibracional, é o que chamamos de fluxo criador. Quando esses 3 pontos se alinham, a vida deixa de ser resistência e se torna fluxo. Foi isso que essa mulher descobriu. A verdadeira autonomia espiritual é escolher confiar. No fundo, o que o universo testava nela era simples. Você quer o novo, mas está disposta a abrir mão do velho. O teste não era sobre dinheiro, amor ou reconhecimento. Era sobre energia, sobre coerência, porque o campo só entrega aquilo que você pode sustentar sem medo de perder. Quando ela entendeu isso, tudo se reconfigurou, dentro e fora. O aprendizado central dessa história é o mesmo que atravessa todos os testes. Não, era o universo tirando algo, era o universo preparando você para algo maior. O que parecia fracasso era ensaio, o que parecia atraso era sincronização, o que parecia perda era libertação vibracional. O ponto de virada não aconteceu quando ela abriu o retiro, mas quando percebeu que o teste não era externo. O verdadeiro teste sempre acontece dentro. É o instante em que você decide não mais reagir, mas compreender. Em que você deixa de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. E quando essa mudança acontece, o universo não precisa mais testar. Ele apenas confirma, porque o teste revela o quanto você já se tornou aquilo que pedia. A vida deixa de ser uma prova a ser superada e passa a ser um campo a ser cocriado. Essa história é apenas uma entre milhões. Mas talvez de alguma forma ela também seja sua. Talvez o seu colapso seja o portal que vai te levar para aquilo que sempre te chamou silenciosamente por dentro. E talvez, quando você olhar para trás, perceba que nada foi perdido, que tudo, absolutamente tudo, foi realinhado. Há uma inteligência silenciosa que governa tudo o que existe. Ela se manifesta em espirais, em padrões, em repetições sutis que à primeira vista parecem apenas coincidências. Mas, para quem tem olhos atentos e coração desperto, fica claro, o universo ensina através de ciclos. E dentro desses ciclos, há um código oculto, o ciclo dos testes. Ele se repete, se reorganiza e se adapta até que você aprenda a atravessá-lo sem resistência. O ciclo não é castigo, é um espelho vibracional que revela onde sua consciência ainda hesita em expandir. Todo teste possui 3 fases: desconexão, integração e expansão. A maioria das pessoas se perde na primeira ou na segunda. Poucos chegam à terceira, porque é nela que a transformação se consolida. E o ego teme o irreversível. A desconexão é a noite escura da alma, o ponto em que tudo o que você conhecia começa a se desfazer. É o momento em que o universo silencia, os planos se esvaziam, e a vida parece não responder mais ao seu chamado. É o início do colapso vibracional. O antigo ainda tenta sobreviver, mas já não possui sustentação energética. Você sente confusão, vazio, solidão, e o impulso natural é resistir. A desconexão é, paradoxalmente, o convite mais sagrado da jornada. É nela que o campo retira tudo o que te distraía da essência, tudo o que era ruído, a ausência de resposta, o afastamento de pessoas, a estagnação de projetos, tudo. Isso são modos que o universo encontra para te conduzir de volta à origem. A alma pede silêncio, mas a mente teme o vazio. E nesse confronto interno, nasce o primeiro teste: confiar sem compreender. É aqui que a maioria desiste, tentando reerguer o que já precisa ruir. Mas nada pode florescer se o solo ainda estiver ocupado por raízes antigas. Depois da desconexão, vem a integração. E é aqui que reside a parte mais delicada. Essa fase exige presença. Não há mais ruído, mas também não há ainda clareza. O campo começa a reorganizar sua estrutura energética. O que antes era externo, o reconhecimento, a validação, o sentido,
Agora precisa emergir de dentro. A mente tenta entender o que está acontecendo, mas o coração sabe que compreender com a lógica é impossível. É nesse ponto que a consciência é desafiada a permanecer estável mesmo em meio à incerteza. A integração é o momento em que as peças do quebra-cabeça começam a se mover de forma invisível. Você sente mudanças sutis no corpo, percebe emoções antigas voltando à tona, sonhos intensos, lembranças esquecidas. O campo está limpando as camadas que impediam a coerência vibracional. É como se cada célula estivesse sendo reprogramada para uma nova realidade. Do ponto de vista da neurociência, é exatamente isso que acontece. O cérebro começa a criar novas redes sinápticas, substituindo velhos padrões de medo e culpa por circuitos de presença e aceitação. Dan Siegel chama esse processo de expansão da janela de tolerância emocional. É quando o sistema nervoso aprende a suportar frequências mais altas sem entrar em colapso. Cada teste amplia essa janela. Por isso, o desconforto não é sinal de erro, é sinal de crescimento. Você não está falhando. Está se tornando capaz de sustentar mais luz, mais amor, mais poder criador. A dor é apenas o corpo se ajustando à nova vibração. É o mesmo princípio da neuroplasticidade. A cada novo pensamento coerente, um novo caminho é criado, e a cada resistência dissolvida, o campo responde com harmonia. Mas aqui está o ponto onde quase todos travam: a confusão entre desconforto e erro. Quando o universo te tira da zona de conforto, o ego grita: algo está errado. E, movido pelo medo, tenta retroceder, reconstruir o antigo, buscar de volta o que já não serve. É nesse momento que o ciclo se reinicia. A lição volta, o padrão retorna, a dor se repete. Não porque o universo queira te punir, mas porque você ainda não sustentou o aprendizado com serenidade. O teste reaparece até que o seu corpo emocional aprenda a permanecer em coerência mesmo quando o externo muda. A chave está em compreender que o desconforto não é o fim, é apenas a curva da espiral. A vida nunca se repete em círculos, ela se repete em espirais. Cada vez que o mesmo tema retorna, ele vem em outra camada, mais profunda, mais refinada, mais próxima da verdade. O ciclo só se quebra quando você reage diferente. Quando o velho estímulo não te provoca mais o mesmo medo, o mesmo desespero, o mesmo fechamento. O ciclo termina quando o gatilho perde força. Há algo profundamente libertador em perceber isso, porque, de repente, você entende que cada obstáculo contém uma mensagem e que resistir é o único erro possível. A energia do campo é precisa demais para desperdiçar movimento. Tudo o que acontece é resposta. Quando você reage com aceitação, a vibração se reordena. O teste cumpre o propósito e o ciclo se dissolve. Mas o que significa, na prática, quebrar o ciclo? Significa recontar o evento sem dor, ressignificar vibracionalmente, ao invés de repetir a narrativa da vítima. Isso sempre acontece comigo. Você começa a contar a história com uma nova consciência. Isso aconteceu para que eu aprendesse a confiar. A palavra é vibração, e quando você muda a vibração das palavras, muda o campo que elas criam. A ressignificação não é negação. É alquimia. Você não apaga o que aconteceu, mas transmuta a frequência do acontecimento. Esse processo é diário, silencioso e profundamente transformador. Cada pensamento é um tijolo vibracional, cada emoção, um comando energético. A realidade se reorganiza a partir da coerência entre os dois. É por isso que o campo responde tão rápido quando há alinhamento genuíno. A matéria é apenas o espelho da consciência. Quando você se reconcilia com o que viveu, o campo se reconcilia com você. O passado deixa de te puxar e o futuro começa a te atrair. Transformar cada obstáculo em código de aprendizado é o início da verdadeira liberdade. Porque, nesse ponto, você deixa de ver a vida como uma sequência de problemas e começa a enxergá-la como um conjunto de chaves. Cada dificuldade abre uma nova camada de compreensão. Cada dor é sempre uma versão mais consciente. O universo nunca esconde respostas. Ele apenas as coloca em lugares que exigem presença. A prática mais profunda desse entendimento é o que muitos mestres chamam de aceitação ativa. Não é resignação, é a decisão de cooperar com o que o momento pede. Quando algo dói, você não nega, você acolhe. Quando algo se perde, você não se desespera.
Você observa o espaço que se abre. Essa observação neutra é o ponto em que o ciclo começa a se dissolver. O que era repetição vira aprendizado. O que era dor vira portal. Há quem diga que tudo é lição, mas é mais preciso dizer que tudo é espelho. A vida apenas reflete o nível de consciência que você sustenta. E quando você compreende o espelho, o reflexo muda. É simples, mas exige coragem. Porque ver o espelho é ver a si mesmo sem máscaras. O universo não testa sua fé. Ele testa sua coerência. E a coerência é a união entre pensamento, emoção e ação. Quando os três vibram juntos, não há mais necessidade de prova. O ciclo oculto dos testes é também o ciclo da autodescoberta. A cada repetição, você é convidado a lembrar quem é. O corpo reage, a mente resiste, mas a consciência reconhece. O ciclo se quebra no instante em que você para de lutar contra o fluxo e começa a aprender com ele. É o mesmo princípio que move o oceano. A onda só quebra quando encontra resistência. Se você se torna fluido, o movimento continua e a vida se torna maré, não colisão. Alguns chamam isso de rendição, outros de entrega, mas o nome não importa. O que importa é o estado. Quando você alcança esse estado, o universo deixa de ser um professor e se torna um parceiro. A energia se estabiliza, o campo se abre e a sincronicidade retorna. Tudo se encaixa. Não porque os desafios acabaram, mas porque agora você os entende. Na verdade, o ciclo não precisa ser vencido. Precisa ser compreendido. É essa compreensão que transforma a dor em sabedoria. A vida continuará a te oferecer experiências, mas você já não será o mesmo que reage a elas. Será o que observa, o que escolhe, o que cocria. E nesse ponto, o tempo muda de textura. Os acontecimentos deixam de te arrastar e começam a se ajustar à sua vibração. Quando você quebra o ciclo, não é o mundo que muda, é o seu olhar. Você começa a perceber a geometria do invisível, o padrão secreto que organiza tudo o que parecia aleatório. E é nesse instante que a paz nasce, não como emoção, mas como estado permanente. A paz é o sinal de que o ciclo foi compreendido. Imagine, por um momento, olhar para o seu passado e sentir gratidão, não por ter sido fácil, mas por ter sido exato. Cada pessoa, cada dor, cada espera foi parte de uma equação vibracional perfeita. O que parecia perda era preparação. O que parecia atraso era alinhamento. O que parecia caos era apenas o universo reorganizando o campo para o novo se manifestar. Essa compreensão é a libertação. Porque quando você entende o ciclo, você se torna o criador do seu ritmo. A vida continua a te apresentar desafios, mas agora você responde com consciência. E toda vez que o velho padrão tenta voltar, você reconhece, sorri e escolhe diferente. Esse é o ponto onde o ciclo oculto se dissolve e o fluxo da criação começa. Tudo o que o universo quer é a sua coerência. Ele não exige perfeição, exige presença. E quando você se torna presente o suficiente para reconhecer o ciclo, o aprendizado deixa de ser repetição e se torna revelação. A cada novo teste, você não se pergunta mais: por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, o que isso está tentando me mostrar? E é exatamente nesse momento que o ciclo se encerra, porque o aluno desperto já não precisa da repetição. A vida então passa a fluir com uma suavidade quase silenciosa. As situações ainda acontecem, mas elas já não te abalam. O que antes seria um abismo agora é apenas um degrau. E a cada degrau, a sua vibração se eleva. Porque o verdadeiro propósito dos testes nunca foi te provar, mas te preparar para a leveza de ser quem você realmente é. Há um momento sutil, quase imperceptível, em que o teste termina. Não há fogos de artifício, não há anjos descendo do céu, nem aplausos invisíveis. O campo simplesmente muda de tom. A vibração que antes parecia pesada se torna silenciosamente leve. O que antes te incomodava perde força. O que antes te tirava o sono agora te parece distante, quase irrelevante. E é nesse instante, discreto, tranquilo, muitas vezes despercebido, que você passou no teste. O universo não te envia certificados, ele te envia paz. Quando um teste termina, o primeiro sinal não é o sucesso, mas a neutralidade. O que antes te feriu não dói mais. A lembrança ainda existe, mas sem carga emocional. A mente recorda,
mas o coração permanece calmo. É assim que o campo informa que você integrou a lição. O gatilho perdeu o poder porque a consciência se expandiu. O universo não precisa repetir o tema. A vibração já foi reescrita. A maioria das pessoas acredita que passar num teste é conquistar algo. Um novo amor, um emprego, uma resposta, um sinal. Mas os sinais externos são apenas ecos do alinhamento interno. Passar no teste não é receber o que você queria, é se tornar alguém que vibra em sintonia com o que pediu. É quando o desejo deixa de ser busca e se transforma em estado. A realidade não vem de fora para dentro, ela brota de dentro para fora. O verdadeiro sinal de que você passou é quando você não precisa mais provar nada, nem para o mundo, nem para os outros, nem para si mesmo. A dúvida cede lugar à quietude. Você começa a perceber que não há mais urgência, não há corrida, não há comparação. Tudo está no tempo certo. A mente, antes inquieta, se aquieta. E essa serenidade é o som da coerência vibracional. No campo energético, o que chamamos de teste é uma frequência de atrito. Duas ondas que colidem até encontrarem harmonia. Quando você muda a vibração, o atrito cessa. Não porque o mundo mudou, mas porque a sua frequência já não é compatível com o conflito. A energia que antes atraía dor se dissolve, e o campo responde com neutralidade. É assim que o universo sinaliza. Você entendeu? Essa neutralidade é, na verdade, o mais alto grau de maestria, porque significa que você não precisa mais reagir. A emoção não te controla. O passado não te define e o futuro não te ameaça. Você vive em presença, e na presença, o tempo deixa de ser uma linha e se torna um campo. Tudo o que você busca já está contido nele. O teste termina quando você percebe que não há mais o que provar, apenas o que sustenta. As sincronicidades começam a aparecer novamente, mas de forma diferente. Elas não vêm para te convencer, vêm para te confirmar. Antes, você buscava sinais desesperadamente. 11, músicas, coincidências, tentando ter certeza de que estava no caminho certo. Agora, os sinais acontecem com naturalidade. Eles aparecem como reflexos sutis de uma vibração estável. Um encontro inesperado, uma frase ouvida no momento exato, uma sensação de eu já sabia. O universo começa a dialogar com você de forma mais silenciosa, mais íntima, mais precisa. Essas sincronicidades não são prêmios, são espelhos vibracionais, são lembretes de que o campo está em harmonia com o que você sustenta internamente. A diferença é que, dessa vez, você não precisa mais se agarrar a elas para acreditar. O sinal deixa de ser necessidade e se torna celebração. É como se o universo dissesse: sim, agora estamos em sintonia. O ponto mais bonito de passar por um teste é perceber que a vida continua sendo a mesma. Mas você não. As mesmas situações podem surgir, as mesmas pessoas podem voltar, mas algo em você mudou. A reação é outra, o olhar é outro, a energia é outra. E esse outro é o verdadeiro resultado. Porque a realidade é sempre a projeção da consciência. Muitos esperam uma grande virada externa. O milagre, o acontecimento, a prova incontestável. Mas o verdadeiro milagre é interno. É a mudança de percepção. É quando você percebe que o caos não era inimigo, era professor, que o atraso não era obstáculo, era pausa necessária, que o vazio não era punição, era preparação. O universo nunca te testou para te aprovar, ele te testou para te preparar. A preparação não é para o que você quer, é para quem você precisa se tornar. Porque, se você recebesse tudo o que pediu, enquanto ainda vibrava no medo, perderia. Se recebesse o amor antes de se amar, o transformaria em dependência. Se recebesse a abundância antes de se sentir merecedor, a sabotaria. O universo não nega. Ele educa vibracionalmente. Passar no teste é tornar-se compatível com o amor. Amor não no sentido romântico, mas como estado de consciência, a frequência mais alta e estável do campo quântico. Quando você vibra amor, o medo se dissolve, a necessidade se desfaz. E a vida começa a te responder em equilíbrio. É um estado onde tudo flui sem esforço. Não porque tudo é perfeito, mas porque você não resiste mais. Na prática, isso significa que o externo deixa de governar o seu interno. Você pode ouvir uma crítica e não se abalar. Pode perder algo e ainda assim sentir paz. Pode esperar e não se desesperar. A estabilidade vibracional é a prova de que você passou.
É o ponto em que a emoção deixa de ser reação e se torna escolha. A neurociência descreve esse estado como coerência neural. O cérebro, o coração e o sistema nervoso entram em sincronia. A energia circula sem bloqueios. Você sente o corpo leve, o pensamento claro, a respiração fluida. É o corpo vibrando em harmonia com o campo. E essa coerência cria magnetismo. As situações começam a fluir naturalmente. Pessoas certas surgem. Oportunidades aparecem sem esforço. Não porque o universo te recompensa, mas porque agora você está no mesmo ritmo que ele. Greg Braden chama isso de coerência entre coração e cérebro. Quando ambos vibram na mesma frequência, o campo se reorganiza para refletir esse equilíbrio. É a harmonia entre emoção e intenção, entre fé e razão, entre ação e entrega. Esse estado é o sinal supremo de que o teste terminou. Mas há algo ainda mais sutil. Depois do teste, o universo envia pequenas provas silenciosas. Não para te desafiar, mas para confirmar a estabilidade. Um atraso leve, uma expectativa não atendida, uma lembrança antiga que reaparece. Ele apenas observa se você reage com o velho padrão ou permanece em paz. Quando você escolhe permanecer, o ciclo se encerra. Essa paz não é apatia, é presença consciente. É quando você age sem ansiedade e espera sem medo. A vida deixa de ser uma luta e se torna um diálogo com o invisível. O tempo se alinha. As pessoas certas chegam, as peças se encaixam. E no fundo, há uma serenidade que diz: agora tudo faz sentido. O campo quântico reconhece isso como congruência vibracional. A frequência do seu ser está em ressonância com a frequência do que você deseja. É o ponto de fusão entre intenção e manifestação. A realidade começa a se reorganizar não como resposta a um pedido, mas como reflexo de um estado. A mente humana tende a procurar validações externas para saber se passou. Mas o universo opera em outra linguagem. Ele não envia diplomas, envia leveza. A vibração da paz é o único atestado que você precisa. Quando você sente paz mesmo diante do incerto, o teste acabou. O silêncio que antes era angústia agora é presença. A pausa que antes assustava agora é descanso. O vazio que antes doía agora é espaço. A grande ironia é que quase ninguém percebe quando passa, porque o ego espera grandiosidade, enquanto o universo fala em sutilezas. O despertar raramente vem em forma de explosão. Ele vem como um suspiro. De repente você percebe que já não precisa correr, que já não sente falta, que já não tem medo. E é nesse instante que a vida se realinha. A neutralidade é o ápice da evolução vibracional. É o ponto em que o bem e o mal perdem as fronteiras e tudo passa a ser apenas experiência. A alma deixa de catalogar e começa a observar. É quando o certo e o errado cedem lugar ao útil. O que antes parecia dor agora é sabedoria. O que antes parecia castigo agora é iniciação. Você começa a compreender que o universo nunca quis te testar. Ele quis te tornar congruente com o amor. E o amor, em sua forma mais pura, é o estado em que você não precisa mais conquistar, porque já é. Ele não pede, ele irradia. Ele não cobra, ele sustenta. Ele não busca, ele reconhece. Quando você vibra amor, a realidade responde com harmonia, porque ela apenas espelha o que você emite. Esse é o momento em que o campo começa a te enviar confirmações sutis, encontros que parecem destino, coincidências que tocam o coração, gestos simples que carregam significados profundos. São lembretes de que você está alinhado. Mas o mais importante é que, agora, você não depende mais desses lembretes. Você os aprecia, mas não os busca. Essa é a diferença entre fé e dependência espiritual. A fé madura é silenciosa. Ela não grita, não exige, não precisa provar. Ela apenas é. Você confia sem precisar entender. E é nesse estado que o universo sussurra as respostas. Elas não vêm como vozes, mas como clareza. Não vêm como milagres externos, mas como harmonia interna. Quando o teste termina, o tempo parece desacelerar. Você começa a perceber beleza onde antes havia pressa. Um pôr do sol, uma conversa, um instante de silêncio. Tudo se torna presença. Tudo se torna oração. A vida deixa de ser uma meta e se torna uma meditação em movimento. O sinal de que você passou
não está em algo que acontece. Está em algo que deixa de acontecer. A resistência. O coração não luta mais. A mente não argumenta mais. Há apenas um reconhecimento profundo de que tudo está exatamente onde deveria estar. É o retorno à coerência primordial. O ponto onde o humano e o divino se reencontram. Os mestres antigos diziam que o verdadeiro poder está em caminhar lentamente. Porque quem corre não percebe o caminho. E é no caminho que o aprendizado acontece. Cada teste é uma estação. Alguns frios, outros luminosos, todos necessários. Quando você aceita cada estação como parte do ciclo, a jornada se torna leve, porque você para de querer chegar e começa a apreciar o movimento. E é esse movimento que te transforma, porque o universo não te testa para que você prove algo a ele. Ele te testa para que você descubra algo sobre si mesmo. Cada teste é um espelho do seu próprio potencial não manifestado. Cada desafio é um lembrete de que existe algo em você que ainda não foi totalmente visto. E, quando finalmente é visto, o teste perde o sentido. Talvez você ainda esteja em uma dessas fases. Talvez o silêncio ainda doa, a espera ainda pese, o medo ainda apareça. Mas lembre-se, isso também é parte do processo. Não se apresse. A pressa é o ego tentando escapar da aprendizagem. A calma é a alma reconhecendo o ritmo do universo. E o universo nunca se atrasa. Ele apenas se ajusta ao tempo da sua coerência. Assim como o sol nasce sem esforço, a sua nova realidade também já está a caminho. Você não precisa forçar o amanhecer. Apenas precisa permanecer desperto para quando ele chegar. Porque o amanhecer não é algo que vem de fora. É a consciência se abrindo dentro de você. O novo dia começa quando você se torna capaz de vê-lo. E nesse instante você percebe, nunca houve um teste. Houve apenas um treinamento amoroso. Um convite para se lembrar do que sempre foi. O universo não quis te provar, quis te despertar. Ele não queria que você passasse. Queria que você compreendesse. E quando compreende, não há mais provas, porque não há mais separação. Há apenas o fluxo, o amor e a consciência que observa. No fim, tudo se resume a isso. O universo não te testa para te aprovar, mas para te preparar. E é exatamente nesse ponto, quando o controle se dissolve e o amor se estabelece, que o campo sussurra, suave, como um vento que atravessa o tempo. Agora sim, você está pronto.